24ª rodada começando e vamos ter jogos já a partir hoje também tem jogo, né? Tem América e Bragantino, mas os jogos mesmo tem a sua boa parte amanhã. E aí, gente, vamos falar aqui dos jogos do final de semana e também um pouco dessa última rodada, já que a gente não fez a live na sexta-feira, né? Aqui do Campeonato Brasileiro, né? Na quarta-feira eu tinha falado sobre esses dois jogos, que eram dois jogos imprevisíveis por conta do foco de Flamengo e São Paulo na final da Copa do Brasil. E aí acontece que o Flamengo leva um 3-0, né? Jogando aí como mandante no Kleber Andrade. O Flamengo jogou em Cariacica mesmo, foi? Estádio Kleber Andrade, aquele estádio do Espírito Santo, né? Então leva 3-0 aí como mandante a equipe do Flamengo. Eu nem acompanhei, cara, esse jogo direito, mas o Atlético Paranaense vencer por 3-0 aí foi uma surpresa muito grande, né, velho, para todo mundo esse resultado. Mas assim, também era aquilo que eu falei, o foco que o Flamengo tinha na final da Copa do Brasil. Assim como esse jogo Inter e São Paulo. O São Paulo conseguiu fazer o primeiro gol, mas leva a virada. E aí tem também aquilo que eu tinha falado de que o São Paulo estava focando na final da Copa do Brasil, desse domingo, né? Tivemos aí também o Cruzeiro vencendo o Santos por 3-0. Fortaleza 2, Corinthians 1, grande resultado aí para o time do Fortaleza. Esse resultado ajudou bastante o Lion e também é uma prévia, como eu tinha falado, daquele do confronto da Sul-Americana, né? Então foi importante também para o Fortaleza ganhar confiança já para esse próximo duelo. Tivemos também aqui aquele jogo que eu falei do Bahia ganhando da equipe do Coritiba. Resultado importante. Como o Berim falou aqui, foi um resultado que engana, né? Não foi um baile do Bahia, mas eu falei, o importante é ganhar. E ganhou. Mas aí, no duelo mais recente da Série A, acabou perdendo para a equipe do Santos. Já já a gente passa por esse jogo. Tivemos aqui também o Bragantino vencendo a equipe do Grêmio. Esse Bragantino, como eu falo, é embaçado, né? É chato o Bragantino. Sexta-feira, Cuiabá 2, América 2. O Palmeiras vencendo a equipe do Goiás por 1-0. Segue na cola do líder Botafogo, né? Que perdeu no sábado por 1-0. O time do Botafogo e a distância já cai de novo. Essa distância aí do Botafogo para o Palmeiras já caiu mais uma vez, né? A distância já era de 13 pontos, se não me engano, já já a gente dá uma olhada. Mas tivemos aqui Vasco 4, Fluminense 2 também. O Vasco tá subindo na tabela, tá ganhando pontos e é um time que pode ser que consiga se salvar. Tá dando indícios o Vasco de que vai escalar essa tabela daqui, ó. A sequência do Vasco é a melhor que tem entre os times que estão aqui nessa parte de baixo. Quer dizer, o Vasco aqui ele tem 8 pontos, o América tem 7, Curitiba 0, né? Santos 6, Goiás 6, Bahia 7, Corinthians 6, São Paulo 2, Inter 5. A campanha do Vasco só não é melhor que o do nono colocado para cima, por exemplo. É melhor que a do Fluminense também e tal, mas dos times aí da parte de baixo da tabela, do 10º colocado para trás, o Vasco tem o melhor momento, a melhor fase, pelo menos nos últimos 5 jogos. Então é de se esperar que, ao longo das rodadas, essa distância daqui venha diminuindo. Já é de 5 pontos. O Vasco estava numa situação muito crítica. Só que esse crescimento aí no rendimento da equipe do Vasco, ele está sendo muito, muito importante, porque já era um time que estava lá na última posição, a galera falando que tinha o pior rendimento em todas as divisões, né? Série A, B e C, não contava a Série D, né? Mas o Vasco tinha a pior pontuação das 3 primeiras divisões do Campeonato Brasileiro. Mas aí agora o time já consegue aí diminuir essa vantagem. Já são 5 pontos só, né? 2 rodadinhas aí, se dependendo dos resultados, o Vasco consegue se recuperar. Isso também porque tem um jogo a menos do que o Goiás e 2 jogos a menos que Bahia e Santos. Então é importante também a gente ressaltar isso. O Vasco, em questão de aproveitamento, se conseguir aqui, por exemplo,
4 pontos nesses 2 jogos que faltam aqui, pode ser que essa distância do Vasco para fora da zona de rebaixamento caia para 1 ponto, né? Então, olho no Vasco, que está crescendo demais. E se eu falei da distância lá do primeiro colocado para o segundo, era uma distância de o Botafogo tinha 51, o Palmeiras tinha 40, né? Nesse momento aqui, o Palmeiras tinha 40, era 51 a 40. Já de 11 pontos já caiu para 7. Isso que faltam 15 jogos ainda. Mesmo assim, é uma vantagem muito grande da equipe do Botafogo. Só que esses 2 jogos aqui, além da eliminação na Copa Sul-Americana, podem pesar para a equipe do Botafogo. Pode pesar ali, os jogadores começar a perder um pouco de confiança, cair demais de produção, né? Mais uma sequência de derrotas aí, o time do Botafogo começa a se desestabilizar, né? Outro time que caiu muito de produção para mim que foi o Fluminense, né? O Fluminense que brigava aqui pela vice-liderança, ficava sempre aqui no G4 e tal, já cai para sexto colocado. É claro que tá muito embolado aqui o time do Fluminense, mas começa a perigar, né, velho? Começa a preocupar um pouco o time do Fluminense. E aí tem o foco também lá na Libertadores, né? Claro, mas situação já meio que o time do Fluminense fica lá naquele, já escapando um pouco aí dessa briga lá de cima. Pode mudar, obviamente, na próxima rodada pode voltar ao G4, mas para mim, cara, assistindo aí o time do Fluminense, tem alguns jogos que a gente não imaginava o Fluminense perdendo algumas rodadas atrás e que agora a situação já fica um pouco diferente, né? E aí, para falar dessa rodada, que vai se estender aí pela semana, tivemos aqui esse Bahia 1, Santos 2, que já é da 24ª rodada, né? Só que tivemos aí também o jogo entre Corinthians e Grêmio. Esse jogo foi de ontem e foi jogo atrasado, não é isso? Foi um jogo atrasado que deveria ter acontecido. Deixa eu ver aqui de qual rodada foi essa partida, cara. Foi pela 15ª rodada, certo? Então foi esse jogo aqui, um jogo muito maluco, né? Jogo muito louco. Tirar um pouco aqui o zoom. Porque foi aquele jogo ali de o Grêmio abriu um 2-0, o Corinthians virou ainda no primeiro tempo. O Grêmio vira de novo e o Corinthians empata a partida. E aí o jogo se encerra 4-4, mas que o Grêmio poderia ter tido a oportunidade de vencer o jogo, se houvesse a marcação de um pênalti claríssimo, né? Então vamos ver se eu pego a imagem aqui. A bola bate na mão do Yuri Alberto, né? Deixa eu puxar aqui esse lance. Não vou puxar o lance, certo? Porque toda vez que eu faço isso, eu levo um strike aqui no canal e eu não quero levar mais strike. Eu perco monetização, né? Mas tá aqui. O cruzamento foi esse. A bola vai em direção à área e esse é o Yuri Alberto. Ele tá com o braço levantado. Ele tá com o braço levantado aqui. Nesse ângulo aqui dá para ver melhor. Aqui o lance por trás, né? Como tá escancarado o braço ali do Yuri Alberto. E o pênalti não foi marcado. Foi revisado pelo VAR e o VAR não chamou para olhar esse lance. Isso é absurdo, velho. Isso é absurdo. Isso mostra a qualidade ou a falta de qualidade da arbitragem do futebol brasileiro. Isso não é novidade para ninguém, mas que continua sendo um absurdo para a gente que acompanha aí o futebol, um lance como esse não ser marcado. Aí a gente continua batendo na tecla de que a arbitragem é ruim, que foi absurdo, que não sei o que e tal, né? Mas não é uma exclusividade desse jogo, não é a primeira vez e, infelizmente, como a gente já conhece nosso nível de arbitragem, não vai ser a última vez que esse tipo de lance acontece, né, velho? A gente vai lembrar de várias outras oportunidades, vários outros momentos, então o que a gente fala às vezes aqui não é nem de que a arbitragem ela tá querendo prejudicar alguém. Caiu muito em cima da equipe do Botafogo, né? Galera do Botafogo, né? O pessoal reclamando muito de que o Botafogo, para o futebol brasileiro, não é interessante que o Botafogo seja campeão logo.
Para a CBF é interessante que o Campeonato Brasileiro siga indefinido, né? Eu não vejo nem dessa forma, velho. Eu vejo como ruindade mesmo, cara. A arbitragem brasileira ela é fraca, mas também ela não tem critério, né? Tem lance que marca pênalti, tem lance igual que não marca. Tem lance que o cara não dá nem falta e tem lance que dá cartão, tá ligado? Então, é a falta de critério e a falta de qualidade mesmo da arbitragem brasileira. Infelizmente, esse lance aí a gente tá careca de ver, né, no futebol brasileiro e com várias decisões diferentes sobre isso tudo, né, velho? Então, infelizmente, não é a primeira vez e também não vai ser a última, né, bicho? Complicado, velho, esse lance aí do pênalti, mas a gente tá acostumado praticamente a ver isso aqui no futebol brasileiro. Não vejo nem como se fosse prejudicar intencionalmente ou não marcar intencionalmente. Eu vejo mais como uma falta de critério mesmo, uma falta de qualidade, né, velho? Da arbitragem do futebol brasileiro. Mas vamos voltar aqui para a tabela, porque a gente tem jogos aí acontecendo nessa semana, né? Já teve o primeiro jogo da rodada, que foi esse Bahia e Santos. É a decepção aí da equipe do Bahia. E rapidamente, para falar desse jogo aqui, o time do Bahia acaba ficando um ponto só da zona do rebaixamento. Tinha aberto aqui, né, uma boa vantagem, estava a 4 pontos da equipe do Santos e agora está a um ponto só. Então a equipe do Bahia, como eu tinha falado, venceu o último jogo, deu uma respirada. Pega o Santos, que era para ganhar esse jogo do Santos, ir para 28 pontos e abrir aí 7 pontos de vantagem. Só que aí perdeu o jogo, né? Dentro de casa. Então acaba ficando na berlinda aí a equipe do Bahia ainda. E os próximos jogos aqui, vamos ter hoje América e Bragantino. O América que vem aqui também, né? Veio melhorando sua fase. Saiu da última posição, né? Nos últimos 3 jogos, 7 pontos. Joga hoje contra o Bragantino. E os próximos jogos aí dessa rodada, Goiás e Flamengo jogam amanhã. Fluminense e Cruzeiro também jogam amanhã. São Paulo e Fortaleza. E aí esse jogo aí para o Fortaleza vai ser importante também, porque eu não vejo o São Paulo entrando com força máxima nessa partida, não. Eu vejo, mais uma vez, o São Paulo poupando seus jogadores, né? Eu imagino que poupe a boa parte aí dos seus jogadores para a partida contra o Flamengo, né? Para não perder ninguém aí por lesão e nem nada. Na quinta-feira, que vai ser o dia da nossa próxima live, né? Repetindo aqui, galera, eu não vou poder fazer as lives na sexta, porque eu vou ter aula na UFAL, e aí às 10 horas da manhã, no máximo, eu já tenho que sair de casa. Então, quinta-feira vamos ter Vasco e Coritiba. O Vasco que quer sair da zona e o Coritiba que tá lá no final desesperado, né, lascado. Várias derrotas seguidas já para o Coritiba. E aí a gente se estende aí pelo final de semana também. Mais uma vez, nenhum jogo da rodada no domingo, porque vai ser exatamente a final, né? Aí depois também só na outra roda, no outro sábado lá, né?